Sete conselhos para o povo de Deus. Filipenses 4, 1 a 9. Nesse texto, o apóstolo Paulo está chegando ao final da sua carta aos Filipenses e, nesse momento, o observamos como um verdadeiro pai espiritual, aconselhando aos seus filhos na fé. Nesse texto, encontramos pelo menos 7 conselhos que servem não apenas aos filipenses, mas que são importantes e totalmente aplicáveis a todos nós como discípulos de Jesus. Primeiro conselho: permaneçam firmes no Senhor. No verso 1 está escrito: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Paulo orienta os filipenses a permanecer firmes no Senhor e diz que isso seria não apenas a sua alegria, mas também a sua coroa, ou seja, a sua recompensa no Senhor. Todo verdadeiro pai espiritual ficará feliz em ver os seus filhos, discípulos, firmados no Senhor. 3 João, versículo 4. Neste mundo onde Satanás usa diversas armas para nos afastar de Jesus, somente aqueles que são fiéis e leais permanecerão firmes no Senhor, independente do que aconteça. Segundo conselho: vivam em unidade. Versículos 2 e 3. Diz assim: rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Paulo faz um apelo a Evódia e a Síntique que procurassem viver bem uma com a outra, como irmãs na fé, pensando concordemente no Senhor. Essas duas mulheres haviam trabalhado com Paulo no Evangelho, juntamente com Clemente e com outros cooperadores do apóstolo, e seus nomes estavam escritos no livro da vida. Porém, houve uma discórdia entre elas, e por isso elas não conseguiam se entender. Paulo roga para que elas vivam em harmonia e pede também ao seu companheiro de jugo, possivelmente Epafrodito, que auxilie essas irmãs a viver em unidade. Como discípulos de Jesus Cristo, nós precisamos viver em unidade. E se houver conflito entre nós, precisamos procurar nos acertar. Às vezes, para isso, precisaremos de um irmão em Cristo, maduro, que intervenha e nos auxilie a nos perdoar mutuamente e restaurar a unidade. Terceiro conselho: alegrem-se sempre no Senhor. Verso 4, Paulo diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Paulo é repetitivo e enfático quanto à ordenança aos filipenses a alegrar-se no Senhor. O segredo da nossa alegria é estar unidos ao Senhor Jesus. Nossa alegria não depende das circunstâncias, mas da nossa união com Cristo. Número 4, conselho de número 4. Sejam moderados. Verso 5 diz: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Os filipenses são exortados a tornar a sua moderação, ou seja, a equidade, conhecida de todos os homens. Ser moderado significa ter consideração ao lidar com os outros e estar prontos a ceder seus direitos por amor ao Senhor. Isso é o contrário de ambição egoísta. E somente aqueles que amadurecem no caráter de Cristo conseguem agir assim. Devemos ser maduros porque perto está o Senhor. E moderados porque perto está o Senhor. Conselho de número 5. Não andem ansiosos. Versos 6 e 7. Está escrito assim: não andeis inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Paulo não apenas ordena aos filipenses a vencer a ansiedade,
como também mostra como isso é possível. O segredo para vencer a ansiedade é apresentar-se diante de Deus em oração e apresentar também diante de Deus em oração cada uma das nossas necessidades, tendo um coração sempre agradecido. Se fizermos isso, o nosso coração e os nossos sentimentos permanecerão em paz. Conselho número 6. Cuidem dos seus pensamentos. Versículo 8 está escrito: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Os filipenses são aconselhados a manter os seus pensamentos sob vigilância constante. Como discípulos de Cristo Jesus, devemos ter muito cuidado com o que pensamos, pois toda a nossa vida depende do tipo e qualidade de pensamento que temos. Cada ato, hábito e todo o nosso estilo de vida tem origem com o pensamento. Portanto, nossos pensamentos dominam tudo que nós somos e fazemos. Filipenses 4:8 é como um filtro. Se aquilo que estamos pensando não é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso e digno de louvor, devemos eliminar da nossa mente imediatamente. 7º conselho: pratiquem o que aprenderam. Verso de número 9. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. O apóstolo Paulo se apresenta mais uma vez como um exemplo para os filipenses e os aconselha a praticar aquilo que aprenderam e receberam, ouviram e viram nele. Aprendemos deste versículo que os líderes devem ensinar principalmente pelo exemplo. Também tudo aquilo que aprendemos da palavra de Deus, através dos nossos líderes, devemos colocar em prática, como diz a Bíblia em Hebreus capítulo 13, versículo 17. Devemos ser um praticante da palavra e não apenas ouvinte, como diz as Escrituras em Tiago 1:22. Observamos aqui 7 conselhos que o apóstolo Paulo deu aos filipenses, mas como disse na introdução, esses conselhos são importantes e totalmente aplicáveis para as nossas vidas hoje. Devemos examiná-los e praticá-los, pois se assim fizermos, seremos grandemente recompensados pelo Senhor.